A paz do Senhor para todos. Trazer uma palavra de edificação. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas todas estas coisas são princípios das dores. E também Mateus, capítulo 24, versículo 35. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando nós vemos na palavra de Deus, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, falando a respeito dos sinais da sua vinda, aonde os discípulos chamaram Jesus em particular e disseram: mestre, que sinal nos mostra a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse: acatai vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E nós vemos aí muitos falsos cristos, já apareceu e está aparecendo, como bem conhecido ele Cristo, que diz que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, e incrível que pareça, ele tem seguidores. Mas Jesus disse: acatai vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Porque nós estamos aguardando Jesus não nesta terra, nós estamos aguardando Jesus vindo nas nuvens. Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: que o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. Então a igreja vai se encontrar Jesus nas nuvens, nos ares. Nós não estamos esperando Jesus nessa terra, porque nós cremos no arrebatamento e nós somos pré-tribulacionistas. E o pré-tribulacionista, nós cremos que o arrebatamento será antes da grande tribulação, e Jesus pode vir a qualquer momento. Estou esperando Jesus não amanhã, estou esperando Jesus a qualquer momento. Por isso que Jesus diz assim: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Quando Jesus diz vigiais, o vigilante tem que estar atento. Vigilante tem que estar não dormindo, tem que estar acordado, porque senão, se ele estiver dormindo, ele está despercebido. Mas Jesus diz: vigiai, porque ele pode vir a qualquer momento. Nós cremos que Jesus pode vir a qualquer hora e a qualquer momento. Por isso que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 24, 36, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus, como homem, ele não sabia o dia nem a hora, e também não deixou data para que ninguém soubesse. Apesar que nós vemos um dos sinais da volta de Cristo, falso Cristo e falsos profetas. Os falsos profetas, aonde que ele marca data para a volta de Cristo, quanto muitas datas já se marcaram, tanto para a volta de Cristo e também para o fim do mundo, como já foi marcado no ano 1914, Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se cumpriu, porque é uma falsa profecia do falso profeta. E muitas datas foram marcadas, 1918, 1925, e não para por aí. Os falsos profetas começaram a profetizar a respeito do fim do mundo. No ano 2000, Mandiná também profetizou a respeito do fim do mundo. Também não se cumpriu, porque a palavra de Deus é bem clara. Os falsos profetas vão aparecer e marcando data. Nós vemos também no ano 2012, calendário maia, 2013, nós tardamos e nós vemos que muitos profetizaram a respeito do fim do mundo e não aconteceu. Continuando as profecias, 1914, 1918, 1909, também profetizaram que Jesus ia voltar. Também não aconteceu.
Porque Jesus disse: eu virei como ladrão. O ladrão não avisa o dia, não avisa a hora, ele vem de surpresa e ele vem de repente, na hora que ninguém imagina. Agora, na palavra de Deus, continuando os sinais proféticos, Jesus disse: falsos cristos, falsos profetas, e eu virei também rumores de guerra, que nós vemos as guerras acontecendo. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e eles já estão falando da Terceira Guerra Mundial. E rumores de guerra. Os países aí, muitos países estão em guerra. É para se cumprir a palavra do Senhor. Mas também Jesus disse que um dos sinais, guerra, fome. Alguns países que nós vemos que estão passando por fome. E é cumprimento da palavra de Deus. O país da África, Angola e outros países que estão se cumprindo a palavra de Deus. Mas continua os sinais proféticos dizendo que peste. Nos últimos dias haverá peste. Peste significa praga, doenças. Quantas doenças já surgiu, estão surgindo, como a AIDS, Ebola, e agora o coronavírus é uma doença perigosa que está surgindo agora. Infelizmente, muitas pessoas, se não encontrar rápido o remédio para combater esse antivírus, muitas pessoas vão morrer. E nós vemos que através dessa doença, coronavírus, vai vindo a morte e vendo a população vai passar por crise. Nós vemos que muitas pessoas não podemos na China, como por exemplo, e não estão indo para o trabalho, não estão indo para a escola, os mercados estão vazios, com medo por causa da doença, mas nós vemos que é cumprimento da palavra de Deus. Continuando a palavra de Deus, os sinais, Jesus disse assim: nos últimos dias também haveria peste, fome, guerra, terremotos. Nós vemos terremotos em vários países aí. E fome, guerra, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Também haverá pai contra filho e filho contra pai. Nós vemos a violência, o pai contra filho, o filho contra pai. Também nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, que diz assim: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E muitos estão se esfriando. O ser humano estão se esfriando, os outros se matando. O ser humano não está dando valor mais por causa da iniquidade. O pecado está aumentando. A gente vemos o aborto, nós vemos a violência, nós vemos também as drogas aumentando, jovens hoje se destruindo. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos estão passando por essa situação por causa do pecado. E diz: por causa do aumento do pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas pessoas estão se esfriando. Muitas pessoas estão se esfriando na fé, deixando Cristo por qualquer coisa, qualquer bobagem. Aqueles que se esfriam na fé porque não está firmado na rocha. Quando vem o vento vai, bate na rocha. Aqueles que estão firmados continua firme, mas aqueles que não estão com a sua casa firmada na rocha, estão a sua casa firmada na areia, quando vem o vento vendavais, bate e derruba aquela casa. Mas eu quero trazer essa palavra, que é um despertamento para nós. O que está acontecendo no mundo, a Bíblia diz assim, Mateus 24, versículo 8, é o princípio das dores. Princípio significa começo. Se o começo das dores está desta maneira, nós vemos tanta coisa ruim neste mundo que está acontecendo e está cada vez aumentando, porque se é o princípio das dores, Jesus compara com uma mulher grávida.
A mulher grávida, no princípio, ela tem as dores do parto, mas as dores aumentam. Então, quando Jesus traz isso, quer dizer que o que nós estamos vendo hoje é só o princípio, então as dores vão aumentar. Mas a Bíblia é bem clara: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus está dizendo que tudo vai se cumprir. A palavra de Deus vai ter que se cumprir na terra. E nós vemos que o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. Nós vemos que em Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele vai vir. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, quando Jesus vier, será no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará. Os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens. Quem vai subir no arrebatamento? Quem estiver preparado para o arrebatamento da igreja. Aqueles que se arrependeu, aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que estão praticando palavras, é que vão subir no arrebatamento. Haverá salvação para aqueles que ficarem no arrebatamento? Sim. Está escrito, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 14, que uma grande multidão, nações, povos e línguas. Aí o versículo 14 diz assim: de onde vieram? Quem são e de onde vieram? Aí o anjo diz assim: esses que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que foram mortos. Então, haverá salvação? Sim, mas tem uma diferença. A salvação no período da grande tribulação é aquelas pessoas que não vão negar a Cristo no período da grande tribulação. Nós vemos que em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3 e o 4, o anticristo vai surgir. E o anticristo vai surgir e vai ser a perseguição de todos aqueles que adoram a Deus. Ele vai ser a perseguição. Agora para a igreja não estará mais aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 6 e o 7, que tem um que o detém, o espírito do anticristo para a sua manifestação. O 7, aquele que o detém até que seja tirado do nosso meio. E aí se revelará o anticristo. Então o anticristo não pode se revelar antes, porque tem um que está detendo ele. O versículo Tessalonicenses capítulo 2, 1 e 2, fala sobre apostasia. Então a igreja não será arrebatada antes da apostasia. Também o anticristo não pode se revelar enquanto aquele que o detém está detendo. Então nós vemos, antes da apostasia a igreja não pode ser arrebatada. E antes daqueles que o detém, o anticristo não pode se manifestar, que é o anticristo não pode se manifestar porque tem um que está detendo ele. Agora vamos ver. Apostasia. Nós estamos na apostasia? Sim. Nós estamos no período da apostasia. Se Jesus não vier agora, simplesmente vai aumentar a apostasia. Mas a apostasia que nós estamos vivendo nesses últimos dias é o homem enganando o ser humano. Muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo apostatando da fé, não crendo mais em Deus, não crendo mais em Jesus, não crendo mais no Espírito Santo, não crendo mais no inferno, nem no céu. Então aí é apostasia. E sendo enganado, não crendo mais na Bíblia, não crendo na revelação do Espírito Santo. Então apostasia, estão aumentando a apostasia. Então nós vemos que a apostasia já está acontecendo. Então aquele que o detém, o anticristo só pode se revelar e quando aquele que o detém seja tirado. Quem é? O Espírito Santo com a igreja. Então, quando o Espírito Santo sair da terra, levar a igreja, aí aquele que o detém, que leva a sua igreja, aí o anticristo vai ser revelado. Ele vai aparecer, o anticristo. Agora um exemplo. Algumas perguntas
para responder. Se o Espírito Santo é tirado da terra, e aqueles que for salvo no período da grande tribulação, o Espírito Santo estará aqui? Sim. Lógico, nós vamos entender isso aí. Exemplo. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas enviarei outro Consolador. O Espírito Santo veio. Agora eu pergunto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava aqui na terra? Sim, através dos profetas. O Espírito Santo vinha, usava os profetas. Agora, no período do Pentecostes, o Espírito Santo veio fazer morada aqui na terra, no homem, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, com a igreja, será arrebatado. Então, o Espírito Santo vai levar a igreja. O Espírito Santo estará aqui também, depois que foi arrebatada? Sim. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele levará a igreja, mas ele é onipresente. Jesus, quando subiu ao céu e assentou à direita do Pai, mas Jesus ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, a onisciência de Cristo, a onipresença de Cristo, Jesus está presente no nosso meio. E por que o Espírito Santo, sendo Deus, não pode estar presente? Simplesmente ele vai levar a igreja, será retirado, mas a sua onipresença também estará aqui. Mas aí se revelará o anticristo, o filho da perdição. Mas ele não vai dizer que é o anticristo, simplesmente ele vai dizer que é o Messias, para enganar o povo e principalmente enganar Israel. Assim Jesus disse: eu vim no nome do meu Pai, vocês não me aceitaram. Israel rejeitou Jesus. Está escrito em João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu e os seus rejeitou. E aí Jesus diz: eu vim no nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Vem um no seu próprio nome e vocês vão aceitar. Então é o anticristo. Quando ele vier, ele vai dizer que ele é o Messias. E ele dizendo que é o Messias, vai enganar Israel. Porque ele vai vir com prodígio e maravilha, vai fazer prodígio de sinais, enganarão a muitos, principalmente Israel. Até que chegar ao ponto de o Messias ser revelado, o anticristo, aonde Israel não vai querer mais adorar o Messias, e haverá uma perseguição contra o povo de Israel, aonde Israel vai clamar por Messias, e Jesus virá para a salvação de Israel. É a terceira vinda? Não, é a segunda fase, porque a primeira, Jesus não vem para a terra, Jesus aparecerá nas nuvens, a igreja que vai ao encontro de Cristo nos ares. A segunda fase, Jesus vem e vai pisar aqui na terra. Nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que quando Jesus vier, todos olhos verá. Todos olhos verá Jesus. Zacarias capítulo 14, 4, 5, Jesus pisará no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, nós vemos que Jesus não pisará aqui no Monte das Oliveiras. A igreja que vai ao encontro de Cristo nos ares. Agora, quando Jesus vier para Israel, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e todos os olhos verá. Apocalipse 1, 7. E aí, aonde que Jesus vem para destruir o iníquo, o anticristo, o julgamento das nações e a salvação de Israel. Por isso que nós cremos, que eu sou pré-tribulacionista e creio em 2 fases. A primeira fase, Jesus vem para a igreja. A segunda fase, Jesus vem para Israel. A primeira fase, Jesus vem secreto. Para quem? Para o mundo. Porque o mundo não vai ver Jesus. Quem vai ver Jesus é a igreja. A igreja sim vai ver Jesus, mas o mundo não. O mundo vai saber dos acontecimentos que vai acontecer. Sim, porque a igreja está pregando que Jesus vem buscar a sua igreja. E quando a igreja for arrebatada, o mundo vai saber que a igreja foi arrebatada. Mas o mundo não vai ver Jesus. É só a igreja que vai ver Jesus. Então Jesus é secreto para o mundo.
porque ninguém vai ver. Agora a igreja vai ver Jesus, porque a Bíblia diz assim: assim como ele é, nós veremos, mas o mundo não vai ver Cristo, mas vai saber que a igreja será arrebatada. E nós vemos que na segunda fase, quando Jesus vier para Israel, todos os olhos verá. Então será a segunda fase da vinda de Cristo. E aí ele virá para Israel. Israel, a salvação e a destruição do iníquo. Amém? Mas quero dizer que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus vai voltar. Estamos no tempo de despertamento para a realidade. Com essa doença, coronavírus, e outros tipos de doenças que estão acontecendo, e outros que vão vir se Jesus não voltar. Agora, é sinais da volta de Cristo. Então, um despertamento para você. Desperta tu que dorme para a realidade que Jesus está voltando. É tempo de despertar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Essa mensagem é falando sobre o arrebatamento, os sinais de Cristo e mostrando que nós somos pré-tribulacionistas e o pós-tribulacionista que crê que Jesus virá uma só vinda, mas nós somos pré-tribulacionistas e Jesus virá em duas fases. Primeiro para a igreja e segundo para Israel. Para o pós-tribulacionista que crê que Jesus só vem uma só vinda, aí a pergunta é: a igreja vai encontrar Jesus aonde? Nas nuvens ou no monte? Essa é a pergunta para o pós-tribulacionista que crê que Jesus vem só uma vinda. A igreja vai encontrar Jesus aonde? Eu creio que é nas nuvens. Então, nós cremos que somos pré-tribulacionistas, que haverá duas fases. Se o pós-tribulacionista crê em uma só vinda, então explique. A igreja vai encontrar Jesus aonde? Nas nuvens ou no monte? Zacarias 14, 4, 5, que Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Aí eu pergunto para o pós-tribulacionista: a igreja vai subir e depois descer para o monte? Ou a igreja vai encontrar Jesus no monte e depois subir? Explique o pós-tribulacionista. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria assim que o pós-tribulacionista explicasse a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e o julgamento das nações e a salvação de Israel. Eu queria que um pós-tribulacionista também explicasse isso, assim como eu expliquei que nós como cremos que Jesus vem antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo, depois ele vem na segunda fase para Israel. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.